Olá pessoal, é uma grande satisfação estarmos juntos em mais uma videoaula do curso de formação de professores para o ensino de português para surdos. Sejam bem-vindos. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito que estudarmos. Essa videoaula, assim como todas as outras, se dará de forma reflexiva e autorreflexiva. Essa disciplina, Teorias de Aquisição Linguística, Libras e Português, é importantíssima para todas as áreas docentes, pois nosso objetivo de estudo é a linguagem. Discutiremos sobre os estágios de aquisição de linguagem segundo Grola. Observaremos os estágios pelos quais as crianças passam em seu desenvolvimento linguístico. Esses estágios, eles foram observados em crianças que foram gravadas periodicamente por meses ou anos, como no estudo apresentado em Brown. Por isso, os dados aqui reportados são chamados de dados longitudinais. Como as crianças eram livres para dizer o que quisessem e como quisessem, sem serem orientadas a produzir construções específicas, tais dados são também chamados de espontâneos. Como dito acima, a idade em que tais estágios acontecem podem variar de criança para criança. As idades mencionadas a seguir são apenas as mais comumente observadas. O importante é observar que a sequência de estágios não varia de criança para criança. Os primeiros meses de vida nós abordaremos agora. Nos primeiros meses, a criança chora e começa a balbuciar, emitindo sons que não têm nenhum significado. Diversos estudos com bebês, muitos novos, desde recém-nascidos até bebês com 12 meses de idade, indicam que desde os primeiros dias de vida, os bebês mostram uma sensibilidade impressionante às propriedades e estruturas da fonologia das línguas naturais. Por exemplo, com 4 dias de vida, eles conseguem discriminar uma grande variedade de línguas. Alguns que eles nunca ouviram, ao se basear em seu ritmo. Eles podem distinguir sua língua nativa de uma língua estrangeira e até mesmo 2 línguas estrangeiras uma da outra. Alguns estudos investigando essa habilidade dos recém-nascidos são de Bosch e Sebastian Gales, de Christopher e Morton, de Medler, de Moon, de Cosper e Pfeffer, entre outros. Aos 6 meses. Por volta dos 6 meses de vida, as crianças balbuciam o maior número de sons. Eles produzem várias sílabas diferentes, que são repetidas à exaustão, como bababá, bibibi. Crianças adquirindo línguas diferentes apresentam o mesmo tipo de balbucio. O fato mais marcante é que até mesmo crianças surdas balbuciam nesse estágio, embora elas não ouçam nenhum input linguístico. Esses são dados de Carnop em 1999, de Newport Nemer em 1986. Isso indica que o balbucio não é uma resposta à estimulação externa, mas um comportamento guiado internamente. A partir dessa idade, os bebês começam a separar as palavras no fluxo contínuo dos enunciados. Bebês também conseguem discriminar uma grande variedade de sons de sua língua nativa ou de uma língua estrangeira. 10 meses. Aos 10 meses, o balbucio das crianças muda e elas começam a balbuciar somente os sons que ouvem. As crianças também usam o acento e contornos entoacionais de sua língua. Nessa idade, a criança surda deixa de balbuciar. Por volta dessa idade, os bebês começam a mapear som ao significado. Para extrair palavras do fluxo contínuo dos enunciados, os bebês se baseiam em várias fontes de informação específica de linguagem. A forma prosódica das palavras, regularidades distribucionais, informação fonética e restrições fonotáticas. Essas habilidades de percepção de linguagem
altamente sofisticadas são cruciais para se aprender o lexo da sua língua nativa. Ao completar um ano de vida, a habilidade de discriminar sons de línguas estrangeiras decai. Os bebês começam como potencialmente falantes de qualquer língua humana e sua capacidade para a linguagem pode se adaptar a qualquer input linguístico. Enquanto ao nascer, eles têm capacidade para lidar com variações globais, depois de um ano de experiência, suas capacidades ficam mais refinadas. Durante esse desenvolvimento, eles perdem algumas habilidades. Por exemplo, lidar com contrastes de consoantes de línguas estrangeiras. Mas ganham outras que os preparam para aprender as unidades da língua que ouvem ao seu redor. I, letra E, palavras. Nessa idade, a criança, além de balbuciar, também começa a produzir suas primeiras palavras. Elas geralmente usam palavras que nomeiam objetos em seu ambiente, como mamãe, papai, au-au, etc. Nesse estágio, os enunciados das crianças são compostos por apenas uma palavra. Esses enunciados de uma palavra geralmente têm um significado de uma sentença completa para elas. Por exemplo, aos 15 meses, o bebê estudado por McNeil usou a palavra door, porta, para significar fecha a porta. E water, água, para significar tem água em meus olhos. A criança de 1 ano pode também usar gestos para se comunicar, como erguer os braços para indicar que quer que alguém a pegue no colo. Um exemplo. A criança também combina gestos com palavras, como, por exemplo, apontar para um cachorro e dizer au au. No lado da compreensão, a criança entende ordens, como, por exemplo, me dê um beijo, com 1 ano e 6 meses. Por volta de 1 ano e 6 meses, as crianças começam a combinar 2 palavras isoladas. Por exemplo, au au, água. O padrão de entonação usado pela criança é o padrão de palavra isolada, com uma pausa entre elas. Essas combinações de palavras não são ainda sentenças. Nessa idade, o vocabulário aumenta rapidamente, pois as crianças aprendem várias palavras novas a cada dia. O mais surpreendente, no entanto, é que mesmo antes de as crianças começarem a combinar as palavras, elas podem detectar e usar a ordem de palavras para compreender enunciados. Tal conclusão é obtida num estudo de Hurst-Persky e Golinkoff, de 1996, em que eles testaram bebês de 17 meses que produziam apenas enunciados de uma palavra, num método chamado de paradigma do olhar preferencial. As crianças estavam adquirindo o inglês como língua materna. Em tal teste, as crianças eram colocadas sentadas no colo de uma mãe, diante de 2 TVs coloridas. A mãe tinha uma venda nos olhos para que a criança não indicasse, para que ela não indicasse para a criança, sem querer, onde ela tinha que olhar. Entre as 2 TVs, existia um alto-falante que dava instruções à criança. No teste de Hurst-Persky e Golinkoff, as TVs mostravam 2 personagens, Big Bird e Cookie Monster. Numa tela, Big Bird lavava Cookie Monster e na outra, Cookie Monster lavava Big Bird. Do alto-falante, a criança escutava a sentença. Está lavando o Cookie Monster. Big Bird está lavando o Cookie Monster. Os resultados mostram que as crianças preferem olhar para a tela que corresponde ao que elas ouviram, nesse caso, a tela com o Big Bird lavando o Cookie Monster, ao invés de olhar para a tela que não corresponde. Como as 2 telas mostravam os 2 personagens fazendo a mesma ação, lavando, a única maneira de as crianças saberem qual das 2 telas correspondia ao que ela ouvia é se elas soubessem qual personagem é complemento do verbo e qual que é o sujeito. A conclusão
é que as crianças se basearam na ordem de palavras para saber isso. Portanto, esse estudo de compreensão indica que, mesmo antes de as crianças começarem a produzir enunciados com mais de uma palavra, elas já sabem qual é a ordem de palavras em inglês. Após um breve período, a criança entra no estágio de duas palavras, em que ela combina duas palavras num único contorno entoacional. Não há pausa entre as duas palavras e podemos considerar tais enunciados como sentenças, que têm significado de sentenças completas. Por exemplo, a criança pode dizer au au nanar, querendo dizer que o cachorro está dormindo. As duas palavras enunciadas encontram-se numa relação semântica em uma mesma ordem. O tipo de relações semânticas produzidas entre os elementos dos enunciados são os seguintes: agente mais ação, au dormir. Ação mais objeto, pegar nenê. Agente mais objeto, mamãe nenê. Ação mais lugar, jogar chão, entre outros. A ordem das palavras nesses enunciados de duas palavras é a mesma ordem canônica da linguagem do adulto. Estudos mostram que as crianças quase nunca erram a ordem de palavras desde as suas primeiras combinações de palavras. 2 anos. Aos 2 anos de idade, a criança tem um vocabulário de aproximadamente 400 palavras e já produz sentenças simples, com mais de 2 palavras. Nesse estágio, algumas palavras gramaticais, como artigos, o, a, e complementadores, como que e se, ainda não são usados. Entre os 2 anos e meio e 3 anos de idade, a criança tem um vocabulário de aproximadamente 900 palavras e começa a usar palavras gramaticais, como artigos e pronomes. Nesta fase, a criança apresenta erros, como as formas de passado, eu fazia e eu trazi, produzidas por crianças adquirindo português. Tais erros são, na verdade, indícios de que a criança aprendeu a regra de formação de passado em português. Ou seja, ela aprendeu que o passado de verbos terminados em ER, como vender, é formado adicionando-se I ao radical. O que ela não aprendeu ainda é que os verbos fazer e trazer são irregulares e seu passado é feito de forma diferente. Tais formas têm que ser aprendidas uma a uma. O importante é notar que as crianças detectam regularidades em seu input e vão além delas, produzindo formas novas que elas nunca ouviram antes e que são regidas por regras. Mais de 3 anos. Entre 3 anos e 3 anos e meio, o vocabulário da criança gira em torno de 1.200 palavras. Proposições e outras palavras gramaticais continuam a ser adquiridas. Entre 3 anos e 3 anos e meio e 4, as crianças começam a usar sentenças com mais de uma oração, como orações relativas e orações coordenadas. Por volta dos 4 anos e 5 anos de idade, as crianças têm um vocabulário de mais ou menos 1.900 palavras e já usam orações subordinadas com termos temporais, tais como antes e depois. É importante observar que por volta dos 5 anos de idade, as crianças já adquiriram a grande maioria das construções encontradas em sua língua materna, como orações relativas, orações clivadas, perguntas, construções passivas, etc. Apesar de seu input ser constituído por um número finito de sentenças, a criança ela é capaz de produzir um número infinito delas. Isto porque a criança adquire, não é uma lista de sentenças, mas um conjunto de regras que a permitirá gerar sentenças novas que ela nunca ouviu antes. Como ilustração deste fato, tomemos as sentenças a seguir produzidas pela criança N. As idades em que as sentenças foram produzidas encontram-se em parêntese. Por exemplo, 3 anos, 6 meses e 20 dias.
dados retirados de Grola. 1. Eu gosto de astronauta, mas aquele que anda assim. Eu não gosto, ele é feio. 2. Eu quero brincar com o quê? 3. O que ela está pegando? A estrutura em itálico em 2 é bastante complexa. A oração relativa àquele que anda assim é o tópico da sentença. Eu não gosto. É muito improvável que a criança tenha ouvido essa sentença em seu input antes de a produzir. O mesmo ocorre com 3, em que a criança produz uma pergunta com a palavra interrogativa que no final da sentença. É importante observarmos que 3 é uma pergunta com a palavra interrogativa in situ, ou seja, localizada na posição em que é interpretada. Já a pergunta em 4 possui a palavra interrogativa o que no início da sentença. Em português brasileiro, as perguntas com um elemento interrogativo, por exemplo, quem, quando, o que, como, por quê, onde, chamadas de perguntas QU, podem ser construídas dessas duas maneiras. Ou com um elemento interrogativo no início da sentença, ou no lugar em que ele é interpretado, in situ. No entanto, não são todas as línguas que exigem esta opcionalidade. Em algumas línguas, como o inglês, o elemento interrogativo só pode estar localizado no início da sentença, como ilustrado. O que você comprou? Em outras línguas, como o chinês, os elementos interrogativos devem ficar no lugar em que são interpretados, como uma outra ilustração, um outro exemplo. O que a Fon comprou? Resumindo, existem 3 tipos de línguas com relação à ordem de palavras em perguntas QU. Num grupo onde se inclui o inglês, as palavras interrogativas têm que aparecer no início da sentença. No segundo tipo, as palavras interrogativas aparecem no local em que são interpretadas, como o chinês. E no terceiro tipo, as palavras interrogativas podem aparecer no início da pergunta ou no local em que são interpretadas. O português brasileiro é uma língua desse terceiro tipo. Retornando às perguntas feitas por N, sua produção indica que, antes mesmo de completar 4 anos de idade, ela já sabe a qual tipo de língua o português brasileiro pertence e se mostra capaz de produzir sentenças novas, que ela nunca ouviu antes, usando a ordem de palavras corretamente. A exposição sobre os estágios da aquisição foram retirados da fala espontânea das crianças e indicam como o desenvolvimento da linguagem é rápido. Vários estudos investigando a aquisição de várias línguas diferentes encontraram estágios similares em idades também parecidas. Tais estágios mostram que os erros que as crianças produzem são muito limitados. Por exemplo, as crianças produzem formas de passado que não são encontradas na língua adulta, mas elas não produzem outros tipos de erros que seriam possíveis, tais como erros na ordem das palavras. Por fim, considerando a universalidade da linguagem, é natural que crianças surdas, expostas à língua de sinais, apresentem um paralelo em relação aos estágios de aquisição das línguas orais. Crianças surdas inicialmente balbuciam com as mãos. Depois, elas começam a produzir enunciados com um único sinal, passando mais tarde para a fase de enunciados de 2 sinais e, em seguida, combinam sinais, formando sentenças simples, exatamente como as crianças ouvintes em relação às palavras. Levando em conta o que foi exposto anteriormente, uma teoria de aquisição de linguagem, ela deve explicar não só a universalidade da linguagem, como também sua uniformidade, rapidez, os estágios observados no processo de aquisição e o fato de as crianças serem capazes de produzir e entender um número infinito de sentenças, apesar de ouvirem um número finito delas. Na próxima videoaula, exploraremos
os estágios da aquisição de linguagem no sujeito surdo, segundo Quadros, publicação de 1994. É bem interessante, não é mesmo, esse processo de aquisição da linguagem? No AVA, nós vamos discutir mais sobre esse tema. Bons estudos!